Olá, seja bem-vindo. Meu nome é José Roberto, pode me chamar de Zé. E continuando com os porta-chave, dessa vez vamos fazer um projetinho um pouco diferente, bem diferente daquilo que a gente tem feito aqui no canal. Nós vamos estar usando madeira e a ferragem. Aqui é só uma parte daquilo que vai ser o projeto. Nós vamos fazer esse cadeadinho aqui, daqueles modelos mais antigos, e vamos instalar aqui duas chaves bem pequenininhas. Um projetinho bem diferente. Eu vou deixar o vídeo em duas partes, porque eu queria passar, apesar de ser uma pecinha bem pequena, eu queria passar mais dicas em relação de como trabalhar a ferragem, pelo menos da maneira que eu costumo trabalhar, da maneira que eu aprendi ao longo do tempo. E queria passar essas dicas. Como é mais detalhezinho que a gente tem que passar, o vídeo ia ficar muito longo. Então eu dividi essa parte aqui primeiro e depois semana que vem a gente termina ele. Eu acredito que vai ficar uma coisa bem legal. Espero que vocês gostem. Vamos fazer arte, vem com a gente. Para fazer o cadeado, o corpinho dele, eu tenho um pedacinho aqui de retalho, chapa, uma chapa até grossinha, deve ser uma 14. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer o desenho do cadeado, para a gente poder recortar e trabalhar ele. Como na ferragem, muitas vezes caneta ou lápis, muitas vezes não fica uma coisa muito visível, eu quero passar uma fita aqui para tornar ele mais visível. O pincel, ele escreve bem aqui, porém é um traço um pouquinho grosseiro, que numa peça pequena não é muito viável. A caneta escreve, em alguns lugares começa a falhar, então também não é uma coisa muito confiável. Uma opção que a gente tem é passar uma fita branca ou dessas aqui verde, onde o risco aqui ele fica mais definido e fica mais fácil da gente ver. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estipular o tamanho, no caso que você vai querer a sua peça. No meu caso aqui, eu vou deixar ela com 5 centímetros. Marquei aqui no meio, que eu vou usar aqui é mais ou menos 5 centímetros. Marquei aqui no meio os 2,5, que é a largurinha da peça. A largura, o tamanho, é você quem vai mandar. Se você tiver uma peça mais larga, quiser ele mais larguinho, não tem problema nenhum. E eu gosto de fazer uma coisa mais ou menos proporcional, no caso aqui, com a peça de madeira que eu vou trabalhar. Eu vou marcar aqui mais ou menos 2,5, um pouquinho até a mais, e vou entrar com o compasso. Já tem o corpo dele, a parte de baixo, agora a gente vai trabalhar essa parte aqui. Fiz um risco aqui embaixo, rente ao círculo. Subi 3 centímetros aqui dos dois lados. E agora a gente vai fazer um detalhe aqui. Aqui no caso você pode usar uma moedinha, uma arruela, alguma coisa redondinha, só para ficar fácil de fazer. Nós vamos estacionar a arruela bem no começo aqui, encostado no corpo. Marquei desse traço aqui 2,5 centímetros para cima. E vou colocar a mesma arruela bem no centro aqui do cruzamento. E na sequência a gente vai marcar esse círculo aqui embaixo. E agora vamos ligar essa ponta aqui e essa ponta aqui. Agora a gente vai colocar aqui a abertura do cadeado. Nós vamos fazer só uma marquinha, mais ou menos 2 centímetros para cima da parte de baixo. Para dar um efeito mais legal, uma coisa mais bonitinha, eu quero colocar uns parafusos aqui. Então a gente vai marcar mais ou menos em alguns lugares. Aqui a quantidade você manda. Eu gosto de marcar onde eu vou tirar da peça.
para na hora não fazer confusão e acabar cortando coisa errada. Uma das vantagens que tem usando a fita, que dá um desenho mais nítido para a gente trabalhar ele, e o compasso em si, a pontinha dele não escorrega. Quando vai direto na ferragem que você vai trabalhar, ele pode ficar escorregando. Aqui ele tende a ficar mais preso, o que ajuda muito no desenho. Antes de cortar, eu já quero bater com o pulsor aqui, onde eu vou ter que fazer a furação. Depois pode estragar a fita, aí fica mais difícil. Para fazer esse recorte aqui na morsa, eu não gosto, porque você tem que trabalhar os dois lados e aqui ela fica numa posição que não é muito favorável. Eu prefiro prender ela na mesa. Um detalhe que eu não falei, a peça em si não é interessante cortar ela do tamanho que já mais ou menos daqui para baixo. É interessante ter uma sobrinha para você conseguir prender na mesa. Depois que estiver finalizando, aí sim a gente termina. Como nós vamos começar de baixo para cima, então ela está bem apoiada aqui. Aqui ela está bem firme, porém no que estiver trabalhando com a esmerilhadeira, pode acontecer dela começar a vibrar. Tira a ferramenta um pouquinho e continua devagarinho. Para fazer essas curvas aqui, o disco não faz a curva. Então a gente entra um pouquinho, entra ao contrário para tirar aquela pontinha e vai aliviando. Essa parte está pronta. O que a gente precisa agora é dar acabamento aqui. Para dar o acabamento aqui em volta, é fácil com o flap. Tranquilo. A opção que a gente tem dessas pedrinhas aqui, com diâmetro diferente. Umas mais finas, umas mais largas, redondinha, compridinha, tem de vários tipos. Se você não tiver uma que se adapte ali bem para fazer a curvatura certinha, a opção mais viável que eu vejo, no caso, para quem não tem a ferramenta, é o cabinho de madeira. Enrola uma lixa nele, com cola, e aí já tem um diâmetro mais ou menos, fica mais fácil para dar o acabamento ali. Dá até para um pedaço de lixa, com o formato do dedo, e trabalhando. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá. Para fazer isso, quanto mais pertinho aqui, preso na morsa, tem menos vibração a peça. E ela fica mais presa, é mais fácil de trabalhar. Já arredondei, já lixei tudo direitinho. Porém, eu estou vendo que esse lado aqui está diferente desse. Para consertar isso, nós vamos pegar um pedaço de papel. Vamos desenhar aqui, divida aqui mais ou menos no meio e faz esse desenho. Faz o recorte no papel e agora coloca ele ao contrário para fazer o lado de cá. Isso aqui, caso você queira fazer um desenho diferente, faça o desenho por inteiro, divida ele no meio, faça o recorte de um dos lados e use
o mesmo lado, marcando daqui e depois vire ao contrário. Isso dá um desenho mais certinho na hora de montar ele por inteiro e ficar mais igualzinho. Aqui, como já está errado e a gente tem que consertar, então nós vamos colocar uma fita, caso ao contrário, faz a marcação aqui da onde a gente tem que corrigir. Já deu uma limpada, deu uma igualada nas curvinhas tudo. Gente, isso aqui é artesanato. Não é preciso ficar uma coisa 100% idêntica esse lado com esse lado. Não é não vem de um processo de fábrica onde, né, tudo é diferente lá. É artesanato. Se ficar um pouquinho diferente, não se preocupe, tá valendo a peça. O próximo passo que a gente vai dar agora é fazer a furação. O que manda aqui, a sua peça em si, ela pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. O que manda aqui é a cabecinha do parafuso que vai aparecer aqui, ela ser mais ou menos proporcional à peça. Se você colocar um parafuso muito grande, vai ficar uma coisa fora. No caso aqui, esse aqui está mais bonitinho, podia até ser um pouquinho menor. Nós vamos fazer a furação em todos para colocar os parafusos. Esse furo do meio aqui, ele não vai parafuso. Isso aqui a gente vai fazer a abertura para a entrada da chave aqui. Para fazer a furação, você pode prender ele na morsa ali e vai fazendo os furos devagarinho. A outra opção é a gente colocar numa madeira, uma madeira mais pesadinha, e prender com prego. Ele fica bem preso ali, aí você consegue fazer a furação de todos eles. Já fiz a furação inteira, ficou até um furo um pouquinho mais largo, mas não tem problema. Agora esse furo aqui do meio, ele tem que ser um pouquinho mais largo, para ficar uma coisa mais proporcional à figura em si. O que mais ou menos a chave que a gente vai fazer é usando o 316, que já não passa. Mas eu quero fazer um buraco um pouquinho maior do que o 316. Antes de tirar a peça daqui, nós temos que abrir um canalzinho aqui, mais ou menos assim, que é a parte do segredo da chave. Para fazer essa abertura aqui é difícil, então o que eu vou fazer é fazer furos aqui, pelo menos uns 3 furos, para já dar um começo para a gente poder trabalhar depois. No caso aqui a gente já tem a abertura e o rasgo aqui para baixo. O que falta aqui é a gente dar um acabamento nisso. Para dar acabamento aqui dentro, principalmente nessa parte retinha, a gente pode usar uma lima. Porém ela não entra aqui para a gente conseguir trabalhar. Uma opção que tem, eu tenho essa lima aqui já há algum tempo, é mais velhinha. Fiz um corte nela aqui, tirei um pedaço para ela ficar mais estreitinha. E aí ela consegue entrar aqui para a gente poder trabalhar e dar acabamento nessa parte. Pega um pedacinho de lixa, mais ou menos na mesma largura, entra com ela ali. Você consegue dar um acabamento melhorzinho aqui. E aqui nós já temos o buraquinho, que é a entrada da chave no caso do cadeado. E agora vamos começar a colocar os parafusos. Esse parafuso ele tem 2,5 de comprimento. Para cada buraquinho nós vamos colocar o parafuso com a porca. É interessante dar um apertinho aqui, coisa à toa, só para ficar firminha, e vamos colocar em todos os buraquinhos. E ele vai ficar assim, esse é o formato dele, da frente dele. Os parafusos já estão colocados. A primeira pecinha de 316 que nós vamos usar é uma argolinha dessa. Eu já tinha lá, eu tirei dessa ferramenta, ela tem 2,6 aqui de diâmetro. O resultado é 3,6. O que nós vamos usar aqui é mais ou menos, um pouquinho mais da metade dela. Nós vamos cortar esse pedacinho aqui e essa parte aqui que nós vamos usar.
Tirei aqui o pedacinho que a gente vai precisar. E nesse pedaço nós vamos usar 2 pedacinhos. Tem 2 centímetros cada pedacinho desse. Nós vamos soldar ele em pezinho aqui. Um de cada lado. Se você estiver começando no mundo da solda e tiver com dificuldade de segurar aqui com o alicate para soldar ali, é meio chatinho de soldar, pega um ferrinho maior, faz a solda segurando com a própria mão e depois corta na medida certa. E a peça vai ficar assim. Procure deixar as 2 pontinhas aqui o mais alinhadinho possível para ficar fácil. E agora nós já podemos colocar as pecinhas aqui. Uma vai aqui e a outra vai aqui. Se você quiser o cadeado, vamos dizer, aberto, é só prender ela desse jeito. Eu vou deixar ele fechadinho. É uma questão de gosto isso. A madeirinha que eu estou usando aqui, no caso, ela tem 14 por 14. A paredinha dela aqui está com 1,5. E o posicionamento dela, você pode colocar ela assim. Ou, igual o meu caso, eu quero colocar ela assim. Aqui eu vou colocar uma chave e do outro lado outra chave. Para que elas fiquem assim. Uma vez que você ache a posição que você quer, dá uma firmadinha nele e dá uma batidinha aqui. Eu sei que a tranca do cadeado é aqui e aqui. Já fiz a furação que eu havia marcado e a peça vai ficar aqui. A intenção dessas 2 pedacinhos é para fixar ela aqui com a mão mesmo, nada de pancada. A furação aqui no caso, eu fiz ela um pouquinho folgadinha, entra e sai fácil aqui. Isso porque você tem condição de pintar essa peça de madeira de uma cor ou envernizar, da sua preferência, e as pecinhas de metal de uma outra cor. Então nós vamos fazer a pintura disso aqui separado e pintar essas pecinhas separado também. Na hora de montar, é com a mão mesmo, já pintado, que a gente vai instalar. Se por um acaso ficar um pouquinho folgada e ela quiser ficar saindo, é só colocar um pinguinho de cola aqui na beiradinha dos buraquinhos, que ela já vai fixar. Uma vez colocada essa peça, na sequência nós vamos colocar essa. Para isso, a gente vai marcar certinho aqui, para a gente fazer a furação da de baixo. E agora é só bater aqui para fazer a marcação embaixo. E aqui eu já tenho o lugar certinho que eu vou fazer a furação para instalar essa peça. No caso aqui nós vamos fazer um furo também meio folgadinho, porém para essa medida aqui, a medida que você usar de parafuso. Já fiz a outra furação aqui da outra parte do cadeado e agora é só encaixar. Sempre com a mão. Pelo fato de ter bastante parafuso, ele acaba ganhando pressão, que encosta um pouquinho de um lado e de outro e já ganha uma certa pressão. E a primeira parte está pronta. Os modelinhos que a gente tem de cadeado aqui, se você fizer uma pesquisa, tem uma quantidade bem grande de formato aqui, o desenho dele em si, e um mais bonitinho que o outro. Hoje em dia, aquele negócio padrão não tem muita diferença. Antigamente eles trabalhavam muito a arte em cima do próprio cadeado, vamos dizer. E tem muita coisa legal. O modelinho que eu escolhi foi esse, é um pouquinho mais elaborado, mas disso aqui ainda pode fazer tipo um reforcinho aqui com um detalhe, que fica legal também. Enfim, a quantidade de parafusos que se põe aqui também. Esse modelo que eu escolhi, como havia dito no começo do vídeo, ia ficar muito grande
O vídeo em si ia ficar muito longo, na verdade. Isso porque eu queria passar, apesar de ser uma pecinha pequenininha, há vários detalhes aqui para a gente trabalhar maneiras mais sérias de fazer, de como fazer. Por isso eu quis dividir em dois, para me dar mais liberdade de falar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais das opções que a gente tem para trabalhar a ferragem. E agora no próximo vídeo vai ter as duas chaves, que é bem pequenininha também, e tem o lance da madeira, que tem umas coisinhas que eu quero passar para vocês. Uma coisa que eu sempre falo dos projetos que a gente faz aqui, eu procuro passar a minha ideia e a maneira com que eu faço a peça. Mas do seu projeto, você pode, né, a madeira aqui ser bem maior, comprida, um cadeado, dois cadeados, mais chave, enfim. Eu procuro passar as ideias de como fazer e procuro passar a ideia que eu tive ali do projetinho. Disso daqui, você vai usar um pouquinho daquilo que a gente conseguir passar e vai elaborar o seu projeto. Semana que vem tem mais. Obrigado por tudo, obrigado pela companhia. Fique com a gente. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Fique com Deus. Obrigado por tudo. Tchau.